pastores. É preciso utilizar coisas comuns e acessíveis para falar com crianças. Parta sempre do conhecido para o desconhecido. Se você estiver na sua casa contando uma história para o seu filho, olha, você tem ali recursos imensos. Uma vasilha pode se tornar uma história. Às vezes uma situação que ele está acostumado a viver rotineiramente pode introduzir uma história, pode introduzir um conceito bíblico. Se você está contando uma história na igreja, você pode trazer materiais e, nesse sentido, a introdução é fundamental, que vão fazer com que a criança parta daquilo que ela conhece, que ela está estritamente familiarizada, para o que ela ainda não conhece, que é o quê? O abstrato, o objetivo central da história que você quer chegar. Sabe que outra coisa fundamental é contar ao nível das crianças, sem preferências. Se você tiver com um público com muitas crianças, olhe nos olhos de uma por uma. Não se detenha uma só, não se detenha aquela mais agitada. Geralmente a gente faz isso. Sim, se tem alguém mais agitado, uma criança que não é tão tranquila, olhe fixamente para ela, mas não só para ela. Comece a história com o seu olhar fixo em todas, passando por todo o ambiente em que estão as crianças, olhando uma por uma. Isso é fundamental. Elas vão ser atraídas pelo seu olhar e também vão se deter. A sua atenção vai ser muito mais presa à história do que se você estiver olhando para uma criança só ou para tantos outros lugares. Sabe que vivenciar a história é fundamental. Elas vão ver nos seus gestos, nas suas palavras, na sua expressão, em tudo que você fizer. Os detalhes são fundamentais na arte de contar histórias. O foco tem que estar também nas crianças. Olha, você está contando histórias para crianças. Principalmente nos momentos de adoração infantil, isso é muito comum de acontecer. As histórias, às vezes, parecem que são para os adultos, para as pessoas que estão na igreja. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que as crianças entendam e aprendam. Eles são o nosso público-alvo. Então se detenha as crianças com foco nelas. Jesus vivia o que pregava. Sabe por que as histórias que Jesus contou, mais de 40 histórias, tantas parábolas? Sabe por que as pessoas eram convertidas e eram tocadas? Porque ele estava cheio daquilo que ele falava. Ninguém pode dar o que não tem. A gente precisa ter congruência ao falar as coisas. As crianças verão você na frente da igreja, no momento de adoração, falando com elas tantos conceitos e de repente verão você em outros lugares fazendo algo que não condiz com a realidade daquilo que você falou. Ora, queridos, Jesus vivia o que pregava e por isso que a pregação dele era eficaz. Na arte de contar histórias, isso também é fundamental. Outra questão, os momentos de adoração infantil não são momentos de show, de grandes alardes, de competições. Com coisas simples, de uma forma simples, mas cheia do poder e cheio do poder do Espírito Santo, é possível atingir o objetivo de levar essas crianças mais perto de Jesus. E outra questão, se você faz muitas coisas, muitos alardes, muitos preparativos e tantas outras coisas no momento de adoração infantil, você pega muito tempo, o que nós já falamos, que não deve acontecer. Sabe que tem alguns outros pontos relevantes que nós precisamos considerar. É melhor que as crianças, quando estiverem ouvindo a história, estejam de frente para você. E se for no momento de adoração infantil, você pode ficar de lado, assim, em relação ao púlpito e preferencialmente que elas estejam de frente para o púlpito. Se não der nesses momentos para que isso aconteça, pelo fato de na igreja não ter um lugar apropriado para isso, tudo bem. Mas seria melhor que as crianças estivessem de frente para o púlpito. Assim, elas vão captar melhor a atenção, elas vão se dispersar menos ao olhar para o público que está sentado na igreja. É mais interessante. Só inicie quando as crianças estiverem acomodadas, tanto se for na adoração infantil, quanto se for em outros momentos, contando histórias
nos aventureiros, nos desbravadores ou em numa escola, onde for. Só inicie quando as crianças estiverem acomodadas. Para a adoração infantil é bom que já tenha uma música apropriada, que as crianças já ficam mais ou menos assim condicionadas e já vêm vindo a ouvir aquele som da música e já vão se sentando no lugar devido. Outra coisa, busque apoio das professoras do departamento para o momento da adoração infantil. As crianças vão estar ali, é bom que tenha 2 pessoas. Se for no momento de adoração infantil, 2 pessoas escaladas previamente, professoras do departamento, para estar ali ajudando, auxiliando nas eventualidades. De repente tem uma criança que está conversando, está mais agitado, alguma coisa acontece. Ora, tem as professoras ali, elas são o suporte. Você, quando estiver contando história, você não pode estar ali resolvendo esses trâmites. É bom que estejam mais pessoas auxiliando, assim vai fluir melhor. Se for em outros momentos de contar a história, também que tenham pessoas ajudando no cuidado com as crianças e nas possíveis eventualidades. Nunca inicie se desculpando. Ai, tô tão nervosa hoje, gente, para contar essa história para vocês. Ou nunca diga, ai, gente, não era para eu estar aqui. A pessoa que vinha falhou e eu tô aqui, dei uma olhadinha. Não, ninguém precisa saber. As crianças não precisam saber, e muito menos os adultos da igreja, de que você está nervosa, ou você está nervoso, ou algo de diferente aconteceu que não era para você estar ali. Isso não precisa dizer. Sabe que sua voz, seus gestos e os recursos que você vai usar são fundamentais. Logo mais você vai ter a oportunidade de ver alguns exemplos de como contar histórias. E você vai perceber que os mínimos gestos, um olhar, um jeito diferente na voz faz muita diferença. A introdução também é fundamental. Eu já disse isso antes. Quando você estiver falando, já na parte introdutória, as crianças precisam ser levadas a ouvir, a entender aquilo que você está querendo dizer, ao clímax da história. Por isso, introduzir a história com coisas do cotidiano da criança, com coisas que elas estão acostumadas a vivenciar, é fundamental. Use sempre a Bíblia. O seu maior recurso é a palavra de Deus. Ali são inúmeras histórias que você pode